Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja Católica, de uma maneira muito especial, celebra o Dia dos Fiéis Defuntos. Hoje a Igreja chama todos os católicos a rezar pelas almas que estão no purgatório. Então aqui precisa ficar bem claro isso. Um dia nossa alma sairá do nosso corpo, e é importante notar isso. É a alma, o nosso corpo irá ficar, e a nossa alma irá ao encontro de Deus para prestar conta dos nossos atos. Ontem, dia 1º, nós celebramos aquelas almas que foram diante de Deus e foram para o céu. Estão no céu. Elas morreram santamente. Hoje, a igreja celebra, aqui um detalhe, para nós brasileiros, essa celebração do dia de Todos os Santos foi transferida para o próximo sábado, para que todos nós pudéssemos participar desta celebração, porque ela é uma missa de preceito. Hoje, a igreja celebra as almas que foram para o purgatório. E é bom você notar que hoje a igreja celebra a missa dos fiéis defuntos. Fique bem claro que não é dos infiéis. Claro, nós não vamos agora aqui limitar a dizer que essa ou aquela pessoa não se salvou, porque isso cabe a Deus. Nós não podemos chegar e dizer, aquela pessoa dali, ela morreu, ela foi para o inferno. Nós não podemos dizer isso. Mas nós podemos dizer que aquelas pessoas que morreram no estado de pecado mortal, elas não se salvaram, elas foram para o inferno. Então nós estamos comemorando e pedindo e suplicando a Deus pelas almas que estão no purgatório. Como nós não sabemos quem está no purgatório, então nós estamos rezando pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos e até pelos nossos inimigos, né? Até aqueles inimigos, aqueles que nos maltrataram e nos fizeram mal e que já se foram. Estamos rezando também pela alma deles, porque nós não sabemos se ele foi para o inferno, se foi para o céu. Então, deduzimos que foi para o purgatório, e por isso nós estamos rezando. Mas, eu repito, é importante saber disso, que nós estamos rezando pelos fiéis.
Na verdade, quem vai para o purgatório são aquelas pessoas que morreram santamente. Morrer santamente aqui significa elas morreram sem estar em pecado mortal. São aquelas que morreram com o pecado venial. Não se reza por quem foi para o inferno. Mas como nós não sabemos se foi, nós estamos rezando por todo mundo. Mas saibam que as orações feitas no dia de hoje é pelas almas que estão no purgatório. Nós não estamos rezando por aqueles que estão no céu. Então, como nós também não sabemos quem é que está no céu, só aqueles que a igreja canonizou, que nós sabemos assim claramente. E aqui tem almas também que elas morreram santamente, mas não foram canonizadas pela igreja, mas elas estão no céu. Mas enfim, quem está no céu não precisa de oração. Quem está no inferno não precisa de oração, só precisa de oração quem está no purgatório. Então hoje a igreja é convocada, a igreja católica. Nós não somos convocados simplesmente para ir lá no cemitério, para limpar o túmulo e tá tudo ok. Não. Nós vamos para o cemitério para rezar. Então, quem for no cemitério hoje, quem não puder ir, aonde você estiver, reze, mas quem puder ir, eu daqui a pouco irei lá no cemitério para rezar. E ainda tem uma vantagem, graças a Deus, eu sou vizinho do cemitério. A Canção Nova, ela é separada, tem um muro que separa Canção Nova e cemitério. Então é fácil chegar lá para nós, membros da comunidade Canção Nova. Então iremos lá e a igreja ensina que neste dia nós devemos ir lá rezar o Santo Terço, rezar o rosário completo. Hoje, graças a Deus, né, há um movimento na igreja de tantas pessoas rezando o rosário. Então, vai lá no cemitério rezar o rosário, você que reza os 4 terços. Mas você que só reza um terço, vai lá e reza um terço. Então, chega lá, reza o terço. Pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pelas almas dos fiéis defuntos que estão no purgatório. Então chega lá, reza, mas você precisa também estar em estado de graça para rezar pelas almas do purgatório, para que elas possam receber as indulgências das penas delas, que elas não conseguiram pagar aqui. Para entender melhor, todo pecado cometido logo após que nós confessamos, nós devemos pagar as devidas penitências. Por isso que nós, sacerdotes, ao absolvermos as pessoas, nós dizemos, reza um Pai Nosso, 3 Ave Marias, um Glória ao Pai, faça uma obra de caridade. Ou seja, isso aqui é para reparar o pecado que a pessoa cometeu. Porque se ela não cumpre a penitência, porque todo pecado tem um prejuízo. Ele causa um prejuízo também à igreja, aos irmãos. Eu dou um soco numa pessoa, quebro os dentes dela, depois eu peço perdão, a pessoa me perdoa, mas eu preciso pagar o prejuízo. Então eu devo levar lá no dentista, se é para colocar uma prótese, vai colocar. Se eu não colocar, não fizer isso, então eu vou pagar no purgatório. Então, quem está no purgatório são justamente aquelas pessoas que não pagaram as suas penas aqui.
Então Deus foi tão bom que ele criou o purgatório para isso, para aquilo que está em falta, que são coisas de um pecado cometido, mas que no fundo, não houve reparação, vai reparar lá no purgatório. Você entendeu? Então, uma pessoa, um sacerdote, dá a penitência, a pessoa não paga a penitência, não faz, ela vai pagar no purgatório. Ela está salva? Tá. A absolvição nos tira do inferno. E o prejuízo causado, que são as penitências, é para tirar do purgatório. Simples assim. Então a pessoa ela precisa estar em estado de graça, ou seja, ela deve ter confessado. Por isso que no dia de hoje a necessidade então de confessar, se você não conseguiu confessar durante esse dia, nesses 8 dias pode-se fazer isso para oferecer tudo pelas almas do purgatório. Então rezar o terço, visitar o cemitério. Quem não pode, não pode. Então reze na sua casa. Visitar o cemitério, rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa, e estar em estado de graça. Aí as indulgências serão para as almas do purgatório, não será para nós. Por exemplo, vamos supor que você tem um parente que faleceu. Esse parente seu está no purgatório. Porque quem está no purgatório não pode fazer mais nada por si. Não tem mais o que fazer. Só nós é que podemos fazer. Então você vai lá, você pratica uma obra de caridade hoje, oferece por ela. Então ela sairá do purgatório e irá para o céu. Que coisa linda, meus irmãos, que dia maravilhoso. Claro, nós não precisamos esperar apenas o dia 2 de novembro para fazer isso. Nós podemos fazer isso todos os dias. E a igreja, durante o ano, na tradição, vai nos ensinar que segunda-feira é um dia próprio para nós fazermos isso. Então, essas pessoas que estão no purgatório, como o evangelho de hoje está dizendo, elas foram pegadas desprevenidas, porque Jesus está dizendo que ele vai chegar a qualquer hora, ele poderá chegar de madrugada, ele poderá chegar de manhã cedo, poderá chegar durante o dia ou à noite. E ela estava lá desprevenida, porque ela estava em pecado venial, e ela morreu, e por isso ela foi para o purgatório. Hoje nós estamos rezando por elas. Hoje o dia é tão importante, que eu não sei se vocês sabem, o padre, nós sacerdotes, nós temos direito a celebrar uma missa por dia. Mas você vai dizer, mas padre, lá na minha paróquia, o padre celebra 5, 6 missas. Claro, o pároco tem essa exceção por causa da necessidade dele na paróquia e porque tem muitos paroquianos que ficariam sem a missa, então o sacerdote ele é liberado para celebrar essas missas ou pedir que outros sacerdotes que estariam sem missa no dia, celebrar no lugar dele. Mas hoje o dia é tão importante que a igreja libera os sacerdotes para poderem celebrar 3 missas, se ele o quiser. O sacerdote hoje pode celebrar 3 missas pelas almas do purgatório. Por isso que as leituras da Santa Missa hoje são variadas. Por exemplo, eu acabei de ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, de 35 a 40. Mas tem outros evangelhos que são lidos no dia de hoje. O Evangelho das Bem-aventuranças, tem aquela passagem que Jesus fala que os cordeiros serão colocados de um lado, as ovelhas de outro, né? Os cabritos do lado esquerdo, as ovelhas do lado direito. Algumas passagens ali
do Evangelho de São João, capítulo 11, sobre Lázaro. O Evangelho de São João são várias leituras, para os padres poderem escolher e poder rezar. É como se os evangelhos de hoje fossem, as leituras, né, fossem facultativas. Cada um lê o que achar melhor para o momento. A igreja dá essa oportunidade. Porque hoje nós precisamos estar voltados, lembrando daqueles entes queridos nossos e que provavelmente, né, de repente eles ainda estão no purgatório, nós estamos rezando. Não é somente ficar com saudade, ir lá no cemitério, aí chora, não sei o que e tal, e depois vai embora. Hoje é dia de oração, meus irmãos. Hoje é dia de oferecer sacrifícios pelos nossos entes queridos. Tem algum parente seu que morreu recentemente? Ou tem algum parente seu que já morreu há muito tempo? Que talvez você esteja dizendo, ele está no céu? Será que está no céu? Será que não está no purgatório? A igreja canonizou? Se ele não foi canonizado pela igreja, então, meu filho, coloca um freio aí e reza, viu? Porque é muito fácil dizer está no céu. Hoje, qualquer pessoa que morre é santo súbito. Não é bem assim, não. A igreja é muito prudente. Aí já estão pedindo orações, intercessões. Aí tem uns que já estão até recebendo ali alguns pedidos que foram feitos. A gente está dizendo que está no céu. Bem, pode ser que você tenha pedido alguma coisa, mas não significa que porque você recebeu, significa que aquela pessoa aquela alma já esteja no céu. Não é bem assim, não. A igreja é muito criteriosa, a igreja é muito prudente. A pessoa tem uns 6 meses, 7 meses que morreu, já está no céu. Ou se não morreu hoje, está no céu. Tem gente que está achando que o outro está no céu só porque rezava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, ou porque tinha uma pregação bonita. Meus irmãos, foi o evangelho de ontem, vocês se lembram? Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. Que Jesus falou? Mas eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome. Você viu lá, Jesus? Afastai-vos de mim, não te conheço. É nesse sentido. Eu até digo para vocês, olha, no dia que eu morrer, pelo amor de Deus, não fica dizendo que eu sou santo súbito, não, viu? Não vai dizer, está no céu. Agora vão pedir intercessão do Paz Agu. Não, esqueçam isso, rezem. Como dizia o cura Darcy, e agora eu faço as minhas palavras a dele, né? Rezem muitas missas e muitas missas. Rezem muito por mim. Não fiquem dizendo que eu já sou santo, não. Eu não quero esse negócio de quando eu morrer o pessoal santo súbito. Não, rezem pela minha alma. Como Santa Teresa d'Ávila dizia. Qual é a alma tão santa que ela não mereça um purgatório antes? Me esforçarei, meus irmãos, para não ir para o inferno, viu? Estou me esforçando. Eu não quero que pecado mortal faça parte da minha vida. Eu não quero. Mas os veniais eu sei que estão aí. É a fraqueza humana. É um julgamentozinho que eu faço. Isso leva para o purgatório se a pessoa morrer. Uma mentirinha vai para o purgatório. Uma cara feia diante do outro vai para o purgatório. Vai para a missa e fica lá conversando na hora da missa e vai para o purgatório também, viu? Você está entendendo? Então eu, diante de tantas fraquezas que eu tenho, aí eu morro, está no céu, santo súbito. Não é bem assim não, meus irmãos. Não é bem assim não. Nós vimos ontem que a porta é estreita. E Jesus disse que é pela porta larga que muitos estão passando.
Então levemos uma vida santa, mas voltemos ao que eu estava dizendo. Eu só falei assim para você entender que não é qualquer pessoa que morreu já vai direto para o céu, não. Por isso hoje nós vamos rezar. Repito mais uma vez, tem algum parente seu que morreu recentemente, que necessita de oração? Então rezemos, vamos rezar? Rezemos no dia de hoje por todas as almas e que as nossas orações, os nossos sacrifícios, a Santa Missa celebrada possa tirá-las do purgatório. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.